Oi gente, meu nome é Denise e eu vou contar um pouquinho da minha história para que vocês possam entender por que eu estou fazendo esse canal. Eu sou professora, sou mãe de 2 filhas lindas, gêmeas, a Paula e a Isabela, e há alguns anos eu venho sofrendo com transtornos mentais. Esses transtornos, essas doenças, elas têm afetado muito a minha vida, meu trabalho, a maneira como as pessoas me veem, a maneira como eu me vejo, e me trouxe muito sofrimento a mim e a minha família. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre li muito a respeito do que eu tenho. Li, assisti vídeos, e eu acho que dividindo um pouco isso com vocês, eu possa me sentir melhor e ajudar quem possa ter os mesmos problemas. Há uns 8 anos, mais ou menos, eu comecei a ter crises fortes, depressivas, precisando inclusive de internações e longos afastamentos do trabalho. As pessoas sempre me perguntavam o que tinha acontecido e eu sempre falei em depressão. É mais fácil dizer que tem depressão porque ela é mais conhecida e as pessoas sempre conhecem alguém que teve depressão ou elas próprias já passaram por um episódio depressivo. O que acontece é que quando uma pessoa tem depressão, trata, muitas vezes ela nunca mais volta a ter. E no meu caso, então nessa época, eu recebi o diagnóstico de transtorno bipolar e não consegui mais viver longe disso, infelizmente. Existe um preconceito muito grande com as doenças mentais, porque não é tão visível quanto uma cirurgia que tu faz, uma perna que quebra. É muito mais fácil ser compreensível com uma pessoa que está acamada, porque não consegue se levantar, porque tem um corte grande na barriga, do que entender por que uma pessoa não consegue trabalhar simplesmente porque está triste. Não é bem assim. O transtorno bipolar é bem complicado. E é sobre ele que eu vou falar a princípio. Eu queria salientar que é muito importante que todos vocês curtam o vídeo, deixem seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, porque assim esse vídeo pode chegar para outras pessoas que tenham os mesmos problemas que eu e que possam se sentir acolhidas, descobrir algo novo que ainda não saibam. E também comentem se vocês têm dúvidas, se vocês discordem de algo que eu falei. E é isso aí. Sobre o transtorno bipolar, as pessoas do meu convívio, especialmente do trabalho, sempre estranharam quando eu dizia que eu tinha depressão. Porque essas pessoas sempre me viram muito animada, sempre de bom humor, eu sou uma pessoa muito sociável, e daí não é esse tipo de pessoa que tu imagina deprimida. Mas sim, depois com o tempo elas perceberam que isso era verdade, né? Também é um equívoco as pessoas se autodeclararem bipolares porque mudam muito de opinião ou porque de manhã está mais bem-humorada e à tarde está mais mal-humorada. Isso não é um transtorno. O que caracteriza um transtorno é aquilo que prejudica realmente a tua vida, aquilo que traz prejuízos significativos no teu dia a dia. O diagnóstico do transtorno bipolar é muito difícil.
Muitas vezes pode demorar até 10 anos para o diagnóstico efetivo. Uma pessoa com um transtorno bipolar sem diagnóstico é muito perigoso, porque pode levar a alucinações e a tentativas de suicídio, e o não tratamento pode fazer desse transtorno uma doença crônica. Além disso, essa doença pode diminuir a expectativa de vida em até 10 anos. As causas do transtorno bipolar, elas não são muito claras, mas sabe-se que o fator genético é predominante. 80% da causa do transtorno bipolar é a genética. O transtorno bipolar é um transtorno que interfere na energia, na maneira de pensar, na maneira de agir, no seu comportamento, tudo de acordo com as oscilações de humor. O que caracteriza o transtorno afetivo bipolar são os episódios depressivos e os episódios maníacos ou eufóricos. Os episódios depressivos se caracterizam por tristeza, melancolia, humor rebaixado, falta de sono ou excesso de sono, falta ou excesso de apetite, vontade de fazer nada, nem mesmo aquelas coisas que normalmente gosta de fazer, e pode até ter a ideação suicida. Nos episódios maníacos, a pessoa pode ter mania de grandeza, muito mais energia do que o normal, precisa de muito poucas horas de sono, comportamentos de risco. Ela pode fala muito, fala demais, às vezes coisas desconectas, gasta muito dinheiro sem pensar nas consequências. Dentro do campo da mania, nós podemos ter a mania franca, que seria a euforia plena, em que a pessoa pode inclusive ter surtos psicóticos, pensamentos perseguitórios. E a hipomania, que existe a euforia, existe os gastos excessivos, por exemplo, mas tudo fica mais próximo da normalidade, o que faz com que seja mais difícil o diagnóstico, porque ninguém chega no médico dizendo: ai, comprei muitas coisas no shopping hoje, ou gastei demais, ou estou falando demais, estou falando muito rápido. Ninguém relata isso ao médico. A gente procura o médico porque a gente está muito triste, em depressão, não está conseguindo trabalhar. Mas é complicado a pessoa procurar ajuda em um episódio de hipomania, por exemplo. O transtorno afetivo bipolar, ele pode se dividir em dois tipos. O tipo 1, que é aquele em que a pessoa tem episódios depressivos mais leves e menos repetitivos, mas a mania é mais perigosa, é a mania franca que ele tem. E no transtorno bipolar tipo 2 é quando acontece a hipomania, que é aquela mais difícil de perceber, e episódios depressivos mais profundos e mais recorrentes. Tem também os episódios mistos, em que a pessoa tem sintomas de hipomania, euforia, aceleramento e ao mesmo tempo pensamentos ruins, pessimismo. É como se misturasse ao mesmo tempo a euforia e a depressão. É importante ressaltar que o transtorno bipolar é uma doença polimórfica, ou seja, ela tem um jeito diferente de acontecer em cada pessoa. Além disso, uma mesma pessoa pode ter crises diferentes ao longo de sua vida. Essas crises podem ter apresentações diferentes ao longo de sua vida. O tratamento do transtorno bipolar,
Ele é feito normalmente com mais de um tipo de medicação, são medicações associadas, antidepressivos, muito poucos, em poucos casos, né? Mas estabilizadores de humor, antipsicóticos. E é sempre bom lembrar que a medicação que serve para um nem sempre serve para outro. E a única pessoa que pode dizer com certeza qual é a melhor medicação para você é o seu psiquiatra. Além disso, uma coisa que ajuda muito, muito mesmo, é a psicoterapia. Eu penso que no meu caso, a psicoterapia é 60% do meu tratamento e a medicação 40%. Porque a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Descobrir quando eu estou entrando numa crise, reconhecer quando eu estou entrando numa crise e achar estratégias para tentar sair dela. Sobre transtorno bipolar era isso, porém eu recebi mais outros 2 diagnósticos já há algum tempo. Eu tenho também transtorno de personalidade borderline e déficit de atenção, que é o TDAH. Eu gostaria também de falar sobre essas outras 2 doenças. Vou fazer isso nos próximos vídeos. Tem outros assuntos que eu gostaria de fazer vídeos que seriam relacionados às doenças mentais com a minha profissão de professora, por exemplo. As doenças mentais na adolescência e na escola, que estão muito presentes. Então acho que a gente tem bastante assunto para desenvolver. Então eu vou pedir de novo que vocês curtam, que vocês compartilhem, inscrevam-se no canal e dê sua opinião, conte a sua história. É isso aí, pessoal, eu sou a Denise Ribas, esse é o canal Mentes Abertas. Você que também compartilha do mesmo problema que eu, você que tem alguma doença mental, deixe seu comentário. Você que é médico, psicólogo, que tenha algo a acrescentar, por favor, comente. E não se esqueça, se inscreve no canal, curte e compartilhe. Muito obrigada!